essa moda passou, que monogamia é papo de doido. Mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo. Ah, é? E aí que sua mãe foi traída, sua tia foi traída, seu melhor amigo foi traído, a sua avó foi traída, você foi traído. Todo mundo conhece pelo menos umas 10 pessoas que já foram traídas e às vezes você mesmo já traiu. Mas a gente ainda tem muita resistência na hora de falar sobre outros modelos de relação que não os modelos monogâmicos. Vamos falar sobre isso, sobre uma perspectiva psicológica, para pensar de forma séria sobre esse tema, para parar de sofrer por uma coisa que a gente não precisa sofrer? Eu sou Caio Graneiro, eu sou psicólogo, eu também sou sexólogo e hoje eu quero conversar com vocês sobre a famigerada monogamia, sobre isso que a gente vai falar. Pois é, pessoal, a Luísa foi lá, escreveu música dizendo que ela queria ser brega pra esse povo, que ela acreditava em monogamia. 2 semanas depois, tome-lhe o chifre. E o que a gente pode falar do ponto de vista psicológico? Primeiro, negação. Eu fiz esses dias um post sobre negação. O que é negação? É quando a gente se recusa a olhar para a realidade como ela é, porque a realidade é difícil demais. A maior parte das pessoas conhece, sabe que relações monogâmicas, de modo geral, ferem as outras. A gente está aqui no Brasil, num país que tem mais divórcio do que casamento. Ou seja, o povo vai lá, entra numa relação, promete fidelidade eterna, para dali 2 meses, 2 anos, 5 anos, algum do casal se sentir super ferido porque pegou o parceiro com outro, ou com outra. Bom, e a gente nega isso. Não, comigo será diferente. Na minha relação não vai ter. Sempre que eu converso com alguém sobre isso, as pessoas falam, não, eu sou monogâmico e vou encontrar alguém monogâmico pra estar comigo. Se não, prefiro nem me relacionar. O primeiro pensamento aqui é que a gente vai ser diferente, a gente vai ser especial. A gente tem um processo de negação. A segunda coisa que a gente precisa olhar é que o homem, do ponto de vista biológico, não é um bicho monogâmico. Nunca foi na nossa história do mundo. Eu não tô falando do homem macho, tô falando do gênero como um todo, o homem, a mulher, o ser humano. O ser humano não é um ser humano monogâmico. Às vezes você pode dizer, tem muita gente criticando o Chico, né? Porque o homem é assim, o homem não presta. Gente, eu quando comecei a ser psicólogo, hoje atendo muito mais homens gays. Mas lá no começo eu tinha uma porrada de pacientes mulheres. E eu tive tantas mulheres que traíram os seus companheiros. A diferença é que as mulheres faziam de um jeito que os caras não descobriam, porque os caras são meio tontão, não descobre. Agora, essa história de que o homem trai mais é balela. O homem trai, a mulher trai, todo mundo trai. Então, a gente precisa ter clareza disso, que não tá na nossa experiência genética a monogamia. A gente não é como o pinguim, que uma vez que acasalou com um parceiro, vai com ele pro resto da vida. A gente tanto não é monogâmico que até você que levanta a bandeira da monogamia já deve ter transado com mais do que uma pessoa. Monogamia, na sua raiz, é a gente ter um único parceiro sexual ao longo da vida, como acontece com os pinguins, com as pombas. Se você é uma pessoa que já transou com mais de uma pessoa, eu já te aviso, você já não foi monogâmico. Você, no máximo, está com uma pessoa por vez, mas isso já não é a definição de monogamia. Bom, agora o que mais me chama a atenção é como a gente insiste, por mais que toda novela, todo filme, todo amigo, todo mundo já foi traído, a gente insiste em acreditar que esse modelo vai funcionar. Eu sinto que tá na hora da gente fazer uma reflexão sincera com a gente mesmo e pensar, do que é que eu tenho medo? Às vezes as pessoas me perguntam, Caio, você tem uma relação aberta? Eu gosto de dizer que a minha relação é livre, não aberta. Por quê? Porque não tem abertura para uma outra pessoa namorar com a gente. Eu namoro com o Vitor namora comigo. A nossa relação, nesse sentido, não é aberta. Mas ela é uma relação livre. Por quê? Porque eu já compreendi que eu ter desejo por outra pessoa, meu namorado ter desejo por outra pessoa, eu transar com outra pessoa e meu namorado transar com outra pessoa, não significa que a nossa relação tem espaço para outras pessoas. Por que é tão difícil para a gente entender que as pessoas têm necessidades diferentes? Por exemplo, eu gosto de fazer passeio de trilha, de cachoeira. Eu tenho uma melhor amiga que ama fazer isso. A gente vai junto para a Chapada dos Veadeiros e se embrenha no meio do mato.
Meu namorado não curte esse tipo de passeio. Por que tá tudo bem eu ir pra cachoeira, mergulhar na cachoeira, viver experiências super gostosas com uma outra pessoa, mas não tá tudo bem eu dar um beijo em outra pessoa? Isso vem de uma ideia de posse, de uma ideia de que quando eu tô romanticamente envolvido com alguém, aquela pessoa me pertence e ela tem que guardar a sexualidade dela pra mim. Mas a gente já sabe, por experiência própria e por experiência de todo mundo à nossa volta, inclusive a da Luísa, que isso não funciona. Ah, Caio, mas eu tenho, meu pai e minha mãe estão juntos há 50 anos e nunca traiu ninguém. Nunca traiu ou nunca foi descoberto? Eu já atendi várias pessoas no consultório que me diziam: puxa, eu nunca vou ter coragem de contar pro meu parceiro que eu já traí ele. Eu nunca vou ter coragem de falar a verdade. Será que a gente não estaria melhor se a gente assumisse que o ser humano não é capaz de ser monogâmico e a gente pudesse então construir relações baseadas no amor, na lealdade, na troca sincera, e a gente pudesse parar de considerar todo mundo que trai um lixo, um merda, e para poder considerar que talvez aquela pessoa só tá sendo como a maior parte das pessoas, humana, e atendendo os desejos dela? Ai, tá defendendo a falta de caráter. Eu sei que vocês vão pensar isso, mas será mesmo que ter desejo por outras pessoas e ir lá e viver esse desejo é falta de caráter? Ah, Caio, mas essa pessoa pode ser sincera. Eu concordo com isso. A gente deveria falar sobre isso nas relações, falar: olha, eu tenho desejo, seria muito melhor. O problema é que muita gente, quando vai falar isso, já é julgado como se não tivesse caráter. Não é assim, se você traiu, você não tem caráter. É só se você não quiser, estar numa relação monogâmica, já é porque você gosta de putaria, porque você não tem caráter. Percebe? Que parece que a gente prefere mentir que aquela relação é monogâmica e trair a escondida do que assumir a verdade. Me parece algo com muito mais caráter a gente assumir que a gente tem desejo sim, que a traição pode acontecer e que a gente prefere não lidar com isso, com a traição, que a gente prefere lidar com a verdade. Numa relação livre, onde há espaço para conversar e para o diálogo, a traição não precisa acontecer. E aí o outro não precisa não ter caráter, a gente pode falar abertamente. Puxa, mas eu acho que eu não dou conta de estar com alguém que fique com outra pessoa. Pois é, mas nessa, a gente vai entrando em relações onde a gente mente pra gente mesmo e sempre acaba traído. Pensa bem, você já foi traído? Foi só uma única vez? E se você nunca foi traído, você já traiu? E se você não foi traído e nem traiu, será que você não sabe ou não aconteceu? Percebe que no final do dia, a gente fica sempre rendido. Será que não seria melhor estar numa relação onde, caso aquilo aconteça, aquilo pode ser colocado às claras, falado abertamente, construído junto? Eu não sou a favor de nada. Eu acho que cada um tem que viver a vida como quiser viver. O que eu acho é que a gente tem que ser franco sobre a realidade. Porque a realidade é que, mesmo aquela pessoa que nunca traiu... Ai, Caio, você já viu alguém que não traiu? Já! Eu já tive pacientes no consultório que não traíram, mas que eles traziam a seguinte questão: um grande sofrimento por sentir tesão por outras pessoas e não poder. Então parece que é assim, quem não trai sofre porque não trai e porque é traído. E quem trai sofre porque não quer ser visto como filho da puta e porque não quer ferir a pessoa que tá junto. No final parece que a monogamia é uma forma de institucionalizar o sofrimento, de normalizar o sofrimento. Eu vou sofrer, você vai sofrer, a Luísa vai sofrer, todo mundo vai sofrer, o Chico vai sofrer. Ah, mas ele precisava? Não sei se ele precisava. Não tô dentro dele, não sei quais são os instintos que perpassam ele. Eu sou a favor da verdade, mas eu dou espaço. Se meu namorado chegar pra mim e ele tiver um desejo, ele quiser falar sobre isso, ele tem espaço pra conversar com isso comigo. Eu já atendi muitos casais que não havia espaço, então assim, ou era mentira ou era o fim. E o cara ou a mulher, eles não queriam ir embora da relação, eles amavam aquele parceiro, eles queriam falar sobre aquilo. Mas a monogamia, ela estabelece muitas vezes critérios em que o desejo não pode aparecer. É errado desejar o outro. E isso é negação, porque o desejo pelo outro vai aparecer. O que eu queria, assim, qual que era a minha discussão com esse vídeo? A gente precisa parar de achar que todo mundo que trai não tem caráter. Porque, se for assim, a maior parte da população do mundo não tem caráter. A gente precisa ter condição de olhar para isso e pensar que não é tão preto no branco, que há muitas nuances. É muito
a traição não é só o corpo, existem tantas outras coisas, como por exemplo, você tá num casamento que já não transa faz 5 anos. Será mesmo que a traição é sair desse casamento ou é ficar? Percebe? Segunda coisa, quando a gente para de tratar isso como falta de caráter, a gente pode abraçar essa humanidade, olhar para isso de frente. O que leva as pessoas a traírem? Será que é só falta de caráter ou será que não tem muitas outras coisas? Será que uma relação, muitas vezes a traição não é um pedido de socorro nessa relação? Porque outra coisa que a monogamia faz é a gente acreditar que a relação tem que durar para sempre. Muitas pessoas só conseguem ir embora de uma relação depois que traem. Porque a traição, agora traiu, pode ir embora. A monogamia gera ferida até pra quem não trai. Primeiro porque essa pessoa realmente acredita que ela vai encontrar alguém que vai ficar com ela pra sempre. E a gente tem visto que isso não acontece pra grande maioria das pessoas. E depois que ela própria se priva de desejos e se priva de uma relação de lealdade onde ela pode conversar, porque ela tá presa numa crença de que com ela vai ser diferente. Tô dizendo pra você parar de ser monogâmico? Não. Tô dizendo pra você transar com todo mundo? Não. Tô dizendo que trair é legal? Não. A única coisa que eu tô dizendo é, tá na hora da gente parar de achar que a gente vai resolver as coisas fechando o olho. A gente precisa olhar de frente pra esse assunto e parar de achar que com a gente não vai acontecer. Falar francamente, conversar, abrir espaço pra verdade, mesmo que ela seja dura, mesmo que ela seja difícil e mesmo que isso exija de nós um tensionamento de valores aprendido com os nossos pais. Nós somos uma geração que tiveram pais e mães muito infelizes nos seus casamentos. E a gente está reproduzindo isso. Vamos trocar a ideia de monogamia por uma ideia de perseguir um processo de felicidade, de autenticidade? E se a autenticidade e felicidade não passar pela monogamia, tá tudo bem. O importante é a gente poder refletir sobre isso e parar com ideias binárias, certo e errado, pode ou não pode. Vamos tentar lidar com as nuances. Vamos tentar lidar com aquilo que não tá na cartilha. Talvez isso pode fazer a gente mais feliz. Meu convite pra você, se você já foi traído, se você já traiu, é que você pegue esse assunto de perto sem preconceito, sem medo e comece a trabalhar isso com coragem. Eu acho que isso vai fazer você mais feliz. Eu acho que teria feito a Luísa mais feliz se ela tivesse falado disso francamente, ao invés de dizer que monogamia é uma moda e que a gente precisa olhar de frente para as nossas relações e com coragem. E coragem tá ligado à verdade e não à negação. Eu espero que esse vídeo te ajude a refletir, tá bom? E antes que você, que é monogâmico até o fim, vem me xingar no vídeo, porque você pode continuar sendo monogâmico quanto você quiser. E eu espero que você nunca seja traído, mas eu acho muito difícil que isso aconteça, porque a realidade é o que ela é, não o que a gente gostaria que ela fosse. Um beijo.